Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de sabadão, com coisas importantíssimas acontecendo fora do nosso país e que, inevitavelmente, mexerão com a nossa realidade. Aliás, já estão mexendo. Me refiro ao que está acontecendo entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. A coisa está saindo completamente de qualquer tipo de previsibilidade que foi divulgada para nós aqui no Ocidente, e infelizmente os grandes veículos de comunicação funcionam como vozes de propaganda de uma versão unilateral. Mais infelizmente ainda, nós temos aqui nas redes sociais muitos canais que simplesmente reproduzem, sem nenhum tipo de análise crítica, aquilo que está acontecendo. Portanto, se a gente não tomar cuidados aqui no nosso país, nós poderemos ser surpreendidos. Não é por outra razão que mais cedo eu sugeri que o governo Lula crie logo um comitê de crise energética, com várias frentes aí, porque como nós estamos aqui dentro do nosso país com muitos grupos de vigaristas e golpistas, já já eles vão colocar esse conflito na conta do governo federal, na conta do presidente Lula. E isso aí vai ser o fim da picada, né? Como a gente já sabe como essa gente atua, então tem que haver agora uma organização preventiva para lidar com essas situações, inclusive com algumas ações concretas visando um novo golpe aqui no Brasil, porque é isso que eles estão na espreita para e tentar implementar aqui no nosso país. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas é sempre fundamental convidar você que chegou agora e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende, que são formas de você ajudar o nosso portal a chegar a mais pessoas como você. E se puder, prestigie o nosso clube de membros e o nosso canal de cortes. Eu sempre coloco os links no primeiro comentário aqui do nosso portal, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, muitas pessoas têm feito muitas análises aqui nas redes sociais e muitas pessoas são identificadas com o conservadorismo, com a direita, e que mais acabam fazendo propaganda de algo que já vem pasteurizado para cá do que uma análise crítica. E aí o que acontece? Eles erram, né? Esse analista aqui, ó, é uma pessoa muito vista na direita, e eu quero compartilhar aqui com vocês qual é a visão que eles têm, como é que tem muita gente aí mordendo a língua e quebrando a cara, né? Vamos lá. O líder supremo iraniano morreu. E no primeiro dia da guerra, o alvo mais importante foi atingido. E surpreendente ele ter sido pego. Isso significa que um trabalho de inteligência israelense foi muito bem sucedido. Ele está elogiando o serviço de inteligência de Israel, mas eu pergunto para você, meu amigo e minha amiga, o Ali Khamenei foi morto na sua casa. Qual é a inteligência para descobrir que alguém está frequentando a sua própria casa, né? Mas tudo bem, vamos lá, isso foi uma coisa genial, isso é passado para as pessoas como, olha, que gente inteligente esse governo de Israel, né? Vamos seguir. Conseguir fazer isso com tamanha velocidade, logo no primeiro momento. E agora a grande pergunta é o que vai acontecer. Mas é importante a gente contextualizar que a morte do líder supremo tem uma relevância muito grande para a história do Irã e da região. Ele está no poder há 46 anos, só tivemos 2 líderes supremos, né, 2 ayatollahs, desde a Revolução Islâmica de 79, e a saída dele, a morte numa guerra contra os Estados Unidos e Israel, simboliza uma fraqueza, um momento de transição. O regime iraniano está nas cordas, tá? Gente, olha, vocês vejam só, é que nós recebemos informações pela grande mídia de um jeito, mas as informações que a gente recebe, realísticas ou realistas, né, elas nos mostram que não aconteceu absolutamente nada de enfraquecimento no regime do Irã, não. Muito pelo contrário, com a morte do líder supremo, que é uma espécie de papa, né? Imagine um país que fosse 95% católico fervoroso e de repente o papa fosse assassinado covardemente, junto com os seus familiares, com mulher e filhos, netos, enfim, imaginando que o Papa tivesse uma família junto com ele, né? O que isso causaria num povo? Qual é o tipo de sentimento? Houve a consternação ou não? E, para piorar, ainda teve um infanticídio lá em massa, né, que os americanos e israelenses fizeram contra crianças no Irã. Mas vamos seguir aqui. O Ado está correndo sérios riscos e perigo. E se abre uma oportunidade para o Irã, então, se modificar. A
Pergunta é, Ou seja, o nosso amigo está reproduzindo a ideia que o regime do Irã iria cair, iria ser modificado. O Trump falou isso. Eu mostrei aqui para vocês, aquele colunista esportivo também falando, o Irã agora vai ser destruído, o Trump, estou a favor do Trump, tem que bombardear mesmo e tal, cambada de frouxo, enfim, vocês sabem, né? Mas vamos seguir aqui, a linguagem mais professoral do nosso amigo aqui. né, quem que pode assumir? Naturalmente, quem está no poder nesse momento é a Guarda Revolucionária. E continuará sendo, a não ser que ações americanas e israelenses bem-sucedidas como essa continuem eliminando as lideranças-chave a ponto da Guarda Revolucionária perder a capacidade de governar ou de se sentir... Meu amigo, então eles vão ter que matar a segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, 20ª linha, 1000ª linha, porque na medida que vão morrendo alguns líderes, outros vão chegando no seu lugar. Se não fosse assim, a gente não estaria vendo aquilo que eu vou mostrar para vocês aqui no final do nosso papo. E segura para continuar no poder. E aí sim abre espaço para outras possibilidades, desde do herdeiro da monarquia, né, o Shah, que viria de fora, para ser uma figura unificadora. Meu amigo, nem a pau, meu amigo. Vai vir o cara lá, representante dos Estados Unidos, para ser colocado como chefe do Irã. Olha, francamente, né? Análise complicada, né, meu amigo? Agora acontece o seguinte, a direita toda vai nessa linha, né? Grandes veículos de comunicação, colunistas, vão todos nessa direção. Agora, e a realidade? Como é que está a realidade? E oferecer alguma transição. As forças internas no país não estão organizadas, assim, você não tem grupos organizados, dado anos e anos de repressão. Gente, não dá, né? Então é o seguinte, essas eram as análises. Não vou particularizar, tá? O nosso amigo aqui, ele está verbalizando aquilo que você deve ter visto em muitos canais da grande mídia e muitos canais localizados ali no campo da direita, que são todos eles pró-Israel, pró-Estados Unidos, pró-Netanyahu, pró-Trump e, obviamente, as atrocidades que eles estão fazendo mundo afora. A realidade hoje é o seguinte, mistério sobre discurso com inteligência artificial e desaparecimento de Netanyahu levanta suspeitas e silêncio da mídia ocidental. Publicação da Tasnim News destaca questionamentos sobre vídeo atribuído ao primeiro-ministro de Israel e ausência de resposta sobre seu paradeiro, porque, como todo covarde, né, obviamente ele sumiu de Israel, né? Logo que começou a situação toda, as informações dão conta que ele teria ido para Berlim, saiu do fronte, né, largou o povo de Israel para trás e foi cuidar da sua pele, né? Então esse é o líder, né, que se coloca aí, sempre fazendo bravataria contra os outros. Mas é o seguinte, está sumido, né? E, enfim, ainda continua um mistério por aí. Ele apareceu, mas foi um vídeo com inteligência artificial. E para nós aqui, o que acontece? Como a disparada do petróleo pode complicar Trump nas eleições de novembro dos Estados Unidos? Isso aí, gente, está bastante desenhado, isso vai ter repercussões aqui no Brasil, porque com o enfraquecimento dessa criatura lá, imagine como é que vai ficar a extrema-direita aqui. E com o presidente Lula colocando algumas posições muito claras, posições críticas a todos os atos que Trump está realizando, e não é de agora. O Lula já está criticando posições imperiais, monárquicas de Donald Trump desde os primeiros atos de Donald Trump, né? Vamos acompanhar. Mais situações aqui. O jornal The Economist fez a seguinte manchete nos Estados Unidos. Guerra no Golfo é um ataque à economia mundial e amplia insegurança energética. Portanto, olha, a gente temos que ter o nosso governo aqui no Brasil urgentemente fazer. É como se fosse um comitê de crise na época da pandemia. Porque nós nunca tivemos uma ameaça energética tão visível como nós estamos vendo agora, porque nós estamos falando além do Oriente Médio inteiro, do trânsito, né, de petróleo, de gás, que vai para a Europa, vai para a China, a Rússia envolvida nisso, o Brasil, que também é um grande produtor de petróleo, apesar de a gente não ter uma autossuficiência completa, mas nós mexemos com muitos interesses também. E aí é o seguinte, para a gente ter uma noção do perfil desses criminosos, desses gangsters, né? Finalmente foi revelada a autoria do assassinato de 175 crianças. Tinha alguns adultos, mas a grande maioria foram crianças que foram assassinadas cruelmente, barbaramente,
lá no Irã. E isso não causou uma comoção mundial, né? Gente, como é que se mata quase 200 de crianças e isso não gera uma comoção mundial? É porque é uma blindagem na mídia, né? A blindagem porque isso descredibilizaria Israel e Estados Unidos, isso enfraqueceria Donald Trump, isso mostraria como ele é um irresponsável, como ele é um assassino, como é uma pessoa cruel, uma pessoa sem empatia, como é um gangster vigarista que só está preocupado mesmo em beneficiar grupos econômicos. Mas agora, né, a imprensa, diante de muitas cobranças, começa a soltar algumas informações verdadeiras. Vamos a elas. Uma investigação preliminar das Forças Armadas concluiu que o míssil que destruiu uma escola no Irã... Opa, vamos voltar aqui, porque às vezes acontece isso, né? Mas vamos passar aqui a senhora aqui. Vai, opa. Vocês sabem, né, gente? Nosso papo aqui, ele não é editado. Então, como ele não é editado, a gente às vezes tem que dar uma brecadinha para voltar aqui, a conexão pegar e entrar. Mas vai entrar aqui. Vamos lá. Uma investigação preliminar das vai. Forças Armadas concluiu que o míssil que destruiu uma escola no Irã foi disparado pelos próprios americanos. Os relatos do ataque a uma escola primária de meninas na cidade de Minab, no sul do Irã, no primeiro dia da guerra, chamaram a atenção rapidamente. Dias depois, a imprensa estatal iraniana divulgou imagens do funeral dos 175 mortos, a maioria crianças, que levou milhares de pessoas às ruas. Questionado no sábado sobre um possível envolvimento americano no ataque, o secretário de Guerra, Pete Hegseth, disse que o Pentágono estava investigando. O único lado que ataca civis é o Irã, disse. Que mentira, né? Que gente gangster, que gente vigarista, né? Olha só nas mãos de quem que o mundo está parando, né, gente? Trump completou. Eles são muito imprecisos com a munição. Foi o Irã. Quer dizer, o chefe de um estado comanda um assassinato de crianças, né? Mas coloca a culpa no próprio povo das crianças, né? No domingo, uma agência de notícias iraniana publicou imagens de um míssil atingindo um prédio militar ao lado da escola. Um grupo de especialistas independentes com sede na Holanda concluiu que era um míssil do tipo Tomahawk, de fabricação americana. O vídeo foi verificado também por analistas do jornal americano New York Times, da rede britânica BBC e da agência Reuters. Eles ressaltaram que apenas os Estados Unidos possuem esse tipo de míssil nesta guerra. I will say that the Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used. No dia seguinte, Trump disse: os Tomahawks são vendidos e usados por vários países. O Irã também tem Tomahawks. O fato de que foi um Tomahawk é muito genérico, mas isso está sendo investigado. Gente, é muita bandidagem, é muita gente desclassificada, desqualificada, né? E o que está acontecendo agora é o seguinte: a água está subindo ali em relação ao presidente laranjão deles lá dos Estados Unidos. E o que aconteceu hoje? Trump pede que China, França e Reino Unido enviem navios para garantir segurança do Estreito de Hormuz. Ué, mas não disse que teria 20 vezes mais força para bombardear o Irã, que ia destruir tudo, e que ia mandar as fragatas norte-americanas, que são as suas armadas mais poderosas do mundo? Está pedindo, no português claro, pinico. Está pedindo para as outras nações se envolverem também. Só que eu acho pouco provável que esses países aí mandem esquadras para chegar numa área ali para funcionarem como patinhos na lagoa, né? Porque seriam destruídos também, segundo os analistas independentes que nós encontramos aqui pela internet e alguns fora do nosso país também, que a gente tem contato, que a gente faz pesquisa. Então, gente, a situação está escalando cada vez mais. E aqui dentro do Brasil, nós vamos ver muitos vigaristas, como esse camaradinho aqui, que é talvez um dos mais vigaristas que apareceu na história do nosso país, hein? O cara ali está no top 5. E postou vídeo com a seguinte capa: bomba para Lula, caminhoneiros reagem por causa do diesel. É tanta cretinice, porque o diesel, na época que o criminoso maior da nação que ele segue, né? Na época que ele estava no poder, o diesel bateu um valor muito mais alto do que estava batendo agora, mesmo com essa crise. Então, na época, ninguém falou, ninguém cogitou em fazer greve de caminhoneiros, né? Aliás, o
o criminoso mor, pegou os caminhoneiros e deu ali um monte de dinheiro para esses caminhoneiros, para comprar os caminhoneiros, para comprar o silêncio dos caminhoneiros. É para isso que ele agiu naquele momento, né? E agora fica essa criatura dizendo aí que tem gente já pensando em fazer algum tipo de paralisação. Em função disso, é que um comitê de crise energética já deveria estar se estruturando com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas, as Forças de Segurança dos estados, já para ter um plano, um planejamento de contingência, caso algum picareta golpista tente interromper o fluxo de mercadorias aqui no Brasil ou tente fazer dos caminhoneiros buchas para tentar mais uma vez atacar a democracia do nosso país num ano eleitoral, visando um resultado eleitoral, né? Então, gente, tá dado aí o recado, a sugestão que eu estou fazendo. Eu acho que é uma sugestão que deve estar sendo pensada também lá no governo, né? Eu não inventei a pólvora, enfim. E as pessoas de bom senso que estão vendo os movimentos que estão se dando no mundo, certamente concordariam com isso também. Queria saber a sua opinião. Escreva aqui para o nosso Portal do José. E, gente, francamente, né? Como tem gente falando batatada, gente errando, e olha, eu estou mais com a mídia independente, com os analistas independentes. Os Estados Unidos entraram num buraco que está ruim de sair, vai ser ruim do Trump sair dessa história. Pelo menos sair bem, né? Fico por aqui, um grande abraço, tchau.